irmãos queridos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Tributar a Deus louvores em gratidão pelo privilégio e pela oportunidade ímpar que os céus me concedem. A bênção, a graça, a paz, a saúde, a comunhão, para que pudéssemos estar reunidos no propósito único de tributar a Deus um culto, render a Ele louvores e declarar que Ele é o Rei da Glória. Bom estar aqui, retornar a esta igreja. Pastor Dr. Elias Cardoso, missionária Lígia, toda a diretoria do Ministério de Perus, diretoria da Almademp, a pessoa do pastor Flávio Pena, que se estende a todos os pastores que compõem esta diretoria, no qual nutrimos um carinho, uma estima. Já tive o privilégio de servi-los em algumas oportunidades, e cooperar, cultuar com o Ministério de Perus é sempre muito bom. Deus seja louvado por cada um dos senhores. Estar com minha casa, minha família e amigos que ao longo desse trajeto ministerial nós vamos conquistando, e é sempre um prazer revê-los. Quem trouxe Bíblia Sagrada, diga glória a Deus. Salmo 24 é o texto, tema, e também é o texto que eu quero observar, ministrar, algo que Deus inseriu no meu coração neste tempo que me foi presenteado. Salmo 24, versículos 7, 8, 9 e 10. Aquele que o tem, diga amém. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Tome seu assento. Muito obrigado. Meninas e meninos, coral, Almademp, componentes, o texto sagrado escolhido como tema da edição 2021 dos jovens da AD Perus, inserido neste salmo de número 24, sabido de todos nós, uma vez dissecado, esboçado tanto em prédica quanto em cânticos, este salmo se tornou um louvor, um cântico da igreja, e isso é verdade. A dinâmica, a didática, a poesia e a teologia dos salmos nos chama a atenção, e é interessante demais. Sendo este livro de louvores compondo as Sagradas Escrituras, você percebe a distribuição poética, os viés dos poetas que salmodiaram e registraram o seu louvor a Deus. É interessante nós pensarmos na
divisão deste livro, ou destes 150 salmos, porque você observa as diferentes culturas, os diferentes períodos da história, e todos eles extremamente dependentes do Deus, o Todo-Poderoso, em algumas situações queixosas, mas de fato reconhecendo nesse livro único a soberania, a grandeza e a glória do Deus, o Todo-Poderoso. A expressão salmos já nos leva e já nos remete a pensarmos nessa ideia de cântico. Se você observar a expressão salmos ou salmo, no original hebraico a expressão é Sefer Tehillim, que nos dá a ideia de louvores. No grego, psalmoi ou psalterion, que nos leva à ideia de tocar instrumentos, e também remete-nos a adorar a Deus, a render a Ele louvores. Por mais crítico que seja o momento, nós devemos, e vocês sabem um tanto quanto eu, adorar a Deus, porque não adoramos a Deus por aquilo que Ele nos dá. Adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Não reclamamos pelo milagre que ainda não chegou. Agradecemos pelo milagre que já sou. Esta é a mentalidade de um verdadeiro adorador. Na mais profunda angústia se expressam dependente do Deus o Todo-Poderoso. As autorias dos salmos, nas suas divisões, na sua sistematização, na sua minúcia, você percebe que não fora Davi somente o autor dos salmos. Davi compôs 73, e os demais poetas, Salomão, por exemplo, filho de Coré, Etã, Remã, Moisés, Asaf, Jeremias, Azeu, Zacarias, todos esses, eles pontuaram, ao longo do seu ministério, algum louvor, algum poema a Deus. Eu quero pontuar com vocês precisamente o Salmo em apreço, o de número 24. Eu gosto da hermenêutica expositiva. Eu gosto de uma leitura do texto e trazer lições que nos leva à compreensão das verdades que Deus de fato quer trabalhar conosco. E na oportunidade desta noite, o Salmo 24 é um salmo messiânico. Nos remete a pensarmos e a refletirmos no Messias, o nosso Jesus. Crentes somos que o Jesus, o Messias da igreja, já veio, subiu o Calvário, entregou-se à morte, ressuscitou ao terceiro dia, e o mais lindo, está entre nós pelo seu Espírito Santo. E pensarmos no Salmo messiânico, que é o de número 24, também, se dermos uma olhada no entorno, no 22 e no 23, nós temos aquilo que eruditos teólogos vão chamar de a tríade poética messiânica. No 22, no 23 e no 24, faz alusão, elucidações à pessoa de Cristo. Salmo 22, por exemplo, se você retroceder na sua Bíblia, 23 e 22 é o Salmo da cruz, o Salmo do abandono, o Salmo do desprezo, o Salmo da condenação, quando o salmista diz: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus diz isso, e Mateus registra, lá no capítulo 27, Deus meu, por que me desamparastes? É o Salmo da cruz. Se você observar o Salmo de número 23,
é o salmo do pastor, é o salmo da provisão, é o salmo da proteção, é o salmo da celebração, é o salmo da segurança, é o salmo da honra. E neste pastor supremo, chamado Jesus Cristo, aquele que João diz no capítulo 10, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E nele eu tenho vida, e vida em abundância. Salmo 24 nos leva a refletirmos no Jesus, um Jesus glorioso, um Jesus que venceu a morte, um Jesus que o salmista pontua, e é o tema do congresso, ele é o Rei da glória. Bendito seja o nome do Senhor. Se você observar ou fazer uma síntese do Salmo 22, 23 e 24. Salmo 22, o Salvador na cruz. Salmo 23, o pastor com o cajado. Salmo 24, soberano com coroa. Este é o nosso Senhor Jesus. Mas eu quero pensar com vocês um pouquinho, de maneira lacônica, no fundo, no pano de fundo, no histórico desse salmo, bem rápido, quando o texto sagrado de 2 Samuel, capítulo 6, e também 1 Crônicas, do 13 ao 15, você tem o retorno de Davi. Essa é uma proposta defendida por muitos estudiosos do contexto histórico do Salmo 24, quando Davi retorna a arca para o Monte Sião, e quando ele retorna com a arca, a proposta é o cântico e o louvor deste salmo. Quando alguém diz: quem é este Rei da glória? Levantai, ó portais eternos, levantai as vossas cabeças e deixe entrar o Rei da glória. É o salmo composto dentro dessa proposta para esse tempo, na literalidade dos fatos. Agora, na pontuação messiânica e profética e interpretativa por nós aqui esta noite, este salmo é o Cristo que venceu na cruz, e também é o Cristo que retornará e arrebatará a sua igreja. Ele é o Rei da glória. O versículo de número 1, você observa com muita clareza, quando o salmista diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Ele é o Criador de todas as coisas. Isso não é novidade a ninguém. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, pontua, confirma isso no capítulo 10, quando diz: ele é o Criador de tudo, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Estão querendo, e alguns até já deram, a entidades cachoeira. Alguns até deram a entidades mares, porque a cachoeira não sei de quem, os mares é não sei de quem. Deus lá de cima dá uma olhada e diz: não dei nada a ninguém, ainda tudo é meu, a terra é minha, os mares e os rios são meus, ainda tudo é dele, o tempo é dele, os homens são dele, a terra é dele, ele é o soberano de todas as coisas. Eu gosto de pensar nisso quando Paulo escreve a Timóteo dizendo: ele é o Rei dos séculos. Pastor, para alguém ser o Rei dos séculos, só pode ser Pai da eternidade. A eternidade olha para ele e diz: ele é o meu Pai. E alguém pergunta para ela: como que ele é o teu Pai, se você é a eternidade? Se você é a eternidade, você não tem tempo que nasceu
e nunca vai se findar. E como é que ele é o teu pai? Pois é, eu sou a eternidade, ele é o meu pai, porque de geração em geração ele é. E eu sou a eternidade, filha dele. Dá para entender esse negócio? Eu gosto disso porque o relógio tem que trabalhar com a permissiva dele. O tempo trabalha com a permissiva dele. O milésimo de um segundo tem que dizer para ele: posso ser um segundo? O segundo diz para ele: posso compor 60 segundos para ser um minuto? O minuto diz para ele: posso compor 60 minutos para ser uma hora? A hora diz para ele: posso compor 24 para ser um dia? O dia diz: posso compor 7 para ser uma semana? A semana diz: posso compor 4 para ser um mês? O mês diz: posso compor 3 para ser um trimestre? O trimestre diz: posso compor 6 para ser um semestre? O semestre diz: posso compor 12 para ser um ano? O ano diz: dá para ser 10 para ser uma década? A década diz: dá para ser 10 para ser um século? Por quê? Porque é ele que manda no tempo, ele que manda no tempo, ele que manda no tempo, ele que manda. Eu trouxe uma palavra simples para o coração de alguém. Se é ele que manda no tempo, por que você quer desistir dizendo que o tempo acabou? Ele é o Senhor do mundo, dos homens, tudo quanto nela, na terra, habita. Ele é o Criador poderoso de todas as coisas. Aí você observa essa introdução de canção do Davi, dizendo assim: do Senhor é a terra. É como se Davi introduzisse a canção dizendo assim: gente, tudo é dele. A glória é dele. A honra é dele e o domínio é dele. Agora, ele sendo tudo isso, ele tem um monte, um lugar, um ambiente. Ele tem uma morada. Ele tem uma casa. Ele tem um endereço. Só que ele é soberano e não egoísta. Ele é soberano e não orgulhoso. Por que salmista? Porque ele está dizendo: quem é que quer subir nesse monte comigo? Aí ele canta o verso 3. Quem subirá no monte do Senhor? Quem estará no lugar santo? Esse é o endereço do ser do verso 2 e 1. Então o ser do verso 2 e 1 tem um endereço, que é o monte santo. E ele está dizendo: quem subirá? E ao tempo em que subir, pode estar. Não é só subir e descer, pode subir e ficar. E nós temos um grande problema na estadia. Queremos ir, conhecer e descer. Ele diz: não, aqui o negócio é vir e ficar. É uma condicional, por exemplo, se você remeter num outro texto, você considera Atos 1, por exemplo, quando diz: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós e semeeis testemunha. Você conhece o texto. Agora, ficai aqui. Então, a condicional para receber a virtude é estar, é ficar. E nós temos um problema hoje com permanência. Ele diz: quem quer subir? Quem subirá? Pastor, como é que eu entendo aqui esse verso, esse Salmo 24, do verso 3? Se você retroceder um pouquinho, lá no 15, você começa entendendo quem é estes que podem subir no monte. Olha só o verso 15. O 15, muito simples, muito conhecido, diz o texto. Verso de número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda na sinceridade e pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração.
Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é réprobo e desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Irmão, quer uma cartilha mais clara que essa? Quer um livro mais claro do que esse? Então os que desejam subir, está aqui. A contemplação da soberania do verso 1 e 2 não é só para um. Não é só para uma pessoa. Há uma oportunidade para alguém subir. O problema dessa oportunidade é os faltosos de dignidade. Ah, pastor, mas eu conheço Gênesis 3. Pois é, o pecado introduzido no mundo por um homem, Adão. Paulo diz isso lá na carta aos Romanos, capítulo 3. Todos foram destituídos da glória de Deus. Então todos eram indignos. Aí veio o processo do rito, do culto do Antigo Testamento. Se você observar, no Éden, Deus mata um cordeiro e faz uma cobertura para o homem. Abraão, por exemplo, num culto, substitui o filho por um cordeiro. Então era um por um. Em Êxodo 12, o pai de família apanhava um e oferecia por toda a família. O sumo sacerdote apanhava um e oferecia por toda a nação. Então começou um por família, um por nação. Aí Deus chegou e disse: eu vou dar um para o mundo inteiro. E este que eu der para o mundo inteiro tem sangue suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só é eficiente para aqueles que creem. Eu quero repetir essa palavra para o coração de alguém. O sangue de Jesus é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só é eficiente para aqueles que creem. Não tem essa ideia de que todas as religiões levam a Deus. Olha, pastor, todas as religiões levam a Deus. É mesmo? Verdade relativa ou parcial? Todas as religiões levam a Deus, vírgula, como juiz, porque como pai, só o cristianismo. Só Jesus leva o homem a Deus como pai. Então, você observa que há um convite. Quem subirá? Aí o verso 4, se você observar comigo, o verso 4 responde. É um paralelo com o Salmo 15. Agora isso me remete ao Novo Testamento, quando João Batista aparece. Você conhece o texto. João Batista aparece 400 anos depois da última palavra, da última voz e da última fala de Deus. É chamado o tempo do silêncio. Agora imagine 400 anos silencioso. E o pessoal dizendo: Deus está calado, né? Deus não fala com a gente, né? Quando ele voltar a falar, você vai ver o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó: que saudade que eu estava de vocês. Para surpresa dele, João aparece dizendo assim, ó: raça de víboras! 400 anos se passaram. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí alguém talvez grita: João, o que eu tenho que fazer para eu, abre aspas, subir no Monte Santo? Eu fico imaginando me permita a palavra coloquial, o arraso que João fazia. Um sujeito estapafúrdio, estranho, com uma dieta estranha, pregando uma mensagem
terrivelmente forte, e o pessoal dizendo, essa mensagem não é pública, aqui na cidade não funciona. João diz, vou para o deserto e o povo vai para lá. Bora. E foi mesmo. E o povo acompanhou. Aí o pessoal ficou curioso. Quem será esse rapaz? Aí chegaram lá. Vem cá, você é o Elias? Não, isso não. Você é o Moisés? Não, isso não. Você é o Messias? Não, isso não. Então quem é você? Eu sou o João. O João é o Batista. Eu batizo. Mas vem cá, você é só o João? Ah, então pode botar aí. Vocês vão levar essa notícia para alguém? Os nossos maiorais querem saber. Então leva a notícia lá. João, a voz. O pessoal deu uma olhada e disse, se esse sujeito aí só é a voz, faz um estrago todo, imagine quando todo o corpo chegar. E chegou. Chegou quando o João está lá, próxima víbora, próxima víbora. De repente João para e diz, aí eu consegui entender o porquê que João foi para o deserto. Porque a corrupção, a politicagem no templo, não dava sensibilidade para reconhecer a aptidão do verdadeiro cordeiro. João era de linhagem sacerdotal, os céus se manifestam e diz, vai para o deserto. Porque lá no deserto, você é de linhagem sacerdotal, você vai reconhecer quem é o verdadeiro cordeiro, que tira o pecado. Aí ele gritou, eis ali! Eis ali o Cordeiro de Deus que tira. Como se João estivesse dizendo, vocês precisam aceitar o sacrifício dele. Olha só. O grito desse arauto, dessa proposta, ainda dá para subir, gente. É só arrepender. Essa palavra arrependimento é um resumo do verso, do capítulo, ou da estrofe 15, e desse verso 3. Quem subirá? Quem se arrepender. Irmão, eu não sei o que fica inventando no Evangelho. Eu não sei o que fica inventando. É só pregar o Evangelho. Como é que eu faço? Arrependimento. Só que arrependimento não é chorar. Arrependimento é mudar. Arrependimento é detestar o antigo estágio que estava. Lamentar não é arrependimento. Arrependimento é mudança de pensamento, comportamento e direção. Pastor, como é que eu sei que eu estou arrependido? Frutos dignos de arrependimento. Muito simples. Que fruto você está dando? Então os frutos são requisitos indispensáveis para eu dizer assim, de fato eu posso. Mas eu estou vindo à igreja, pastor. Que bom, é bem-vindo entre nós. Mas igrejista não, nem igrejólatras. Mas agora eu sou religioso. Pois é, religião muda a rotina, cristianismo muda a vida. Cristianismo muda vida. A proposta que eu tenho para o coração de alguém, presencial e online, é que o cristianismo muda vida. Jesus quer mudar a sua vida. Quem subirá? Os que cantam bem? Não. Os que pregam bem? Não. Os que entram no movimento? Não. Subirão aqueles que aceitarem a Cristo como Senhor e Salvador, e professará que Ele é o único perdoador de todos os pecados. Agora vem cá, eu posso subir por mim mesmo? Não. Consigo subir pelas minhas próprias ações?
Também não. Por quê? Porque aqui não funciona meritocracia. Fulano é tão bonzinho, bonzinho. E aí? Só bonzinho. Fulano é empático. E aí? Empático. Fulano é simpático. Simpático. Tudo contexto de relacionamento interpessoal em sociabilidade saudável e agradável. Cristianismo é arrependimento. E ele continua dizendo e responde o verso 4. Aquele, muito lindo esse verso, que é limpo de mãos. Aquele que é o quê? Para quê? Como eu e você que somos pó, matéria, portanto não somos limpos. Então eu não posso, por mim mesmo, me limpar. Por quê? Porque as minhas mãos são mãos pecaminosas, humanas. E eu preciso de Cristo. Eu gosto quando fala de mãos, porque mãos falam de feituras, ações. Então são aqueles que têm ações limpas, ações pura. Olha a continuidade do verso. E puro de coração, aqueles que não flertam com o pecado. O coração fala de intenção. O intento aqui dentro, a feitura aqui fora. Terceiro, que não entrega a alma à vaidade. E quando se fala de vaidade, pensamos só na questão da performance, da apresentação, do estereótipo. Agora pense comigo em vaidade como uma mentira, uma nulidade. Ele continua dizendo, nem jura enganosamente. Os enganosos, os pseudos, os hipócritas, os traidores, todos estes não podem, pelo salmo, pela palavra, subirem. Nenhum de nós temos condições disto. Só Cristo pode nos dar esse acesso, pode nos dar a justificação para acessarmos. Mas o Otoniel, aí Cristo chega e diz, justificado, acessa. Mas o fulano, justificado, acessa. E aí começa a compor, aí o verso 5, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Pastor, eu estava na condição do verso 3 e 4, agora já estou no verso 5. Entro nessa condição da justiça de Deus e da salvação. Por quê? Eu e você não estávamos no Éden, herdamos a culpa. Mas eu e você também não estávamos no Calvário, herdamos a graça. Jesus está aqui esta noite para dizer para nós, tem uma oportunidade, ainda dá para alguém, ainda tem possibilidade. E o grito ainda é, quem subirá? É interessante quando Jesus diz isso lá nos evangelhos, vinde a mim. Vinde, eu gosto desse grito, vinde no original grego, delt, que significa, cheguem até aqui. Ah, mas o evangelho eu sou simpatizante, que legal. O evangelho eu dou um like, que legal. Eu curto a página, você só curte a página e só dá like. Agora o vinde de Jesus é, eu quero relacionamento, chega aqui comigo. Vem comigo para nos relacionarmos. Aí o verso 6 pontua, esta é, qual? Aquela do entender o verso 3, reconhecer o verso 4, alcançou o verso 5 e chegou no verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam a Deus, a tua face. Aí ele remete a Gênesis 32, o Deus de Jacó, aquele Jacó que te buscou. Essa é a geração que te busca. Sabe o que é mais lindo? Pastor, já ouviu alguém dizer assim, ó, Deus não precisa de você. Eu concordo, mas Ele me quer. Ele não precisa,
mas me quer. O problema é eu, que preciso e não quero. O problema não é Deus que não precisa do homem, mas o quer. O problema é o homem que precisa e não o quer. Aí Deus é capaz de marcar uma sexta-feira da noite do congresso, dar uma dempre para dizer: eu te quero e sei o quanto tu precisas. Eu te quero e... Olha só. Pastor, então qual é essa geração do verso 6? É a geração dos buscadores. E sabe o que é mais lindo em Deus? Que quanto mais eu busco, ele nunca entra em falta. Nunca um anjo aparecerá de madrugada e vai dizer: a cota do estoque já deu. Por hoje chega. Na nossa planilha de saída já está bom de bênção essa madrugada. Volte na próxima. Não, com Deus é assim: quanto mais eu mergulho, mais fundo. Quanto mais eu quero, Ele me dá. Quanto mais eu desejo, mais eu alcanço. Deus trouxe alguém aqui. Tem alguém sedento disso? Tem alguém faminto disso? Tem alguém que busca isso? E eu começo a encerrar. Olha o versículo de número 7. É interessante as plataformas, né, que vem formando os versos. Aí no 7 há um grito. Permita-me conjecturar o 6. Tem alguém aí que busca? Aí eu... Tem alguém aí que deseja mesmo? Tem. Então nós vamos entrar, hein? Nós vamos subir. Nós vamos chegar lá. No monte. Aí soa-se o grito: levantai, ó portas das vossas cabeças. Eu gosto dessa palavra, levantai. Levantai, ó portas. Se você gosta assim, de uma aplicabilidade bem prática e conectar com Apocalipse 3, por exemplo, quando diz: eis que estou à porta. Então há uma porta. E essa porta ou vai ser levantada ou aberta. A expressão final aí tem a mesma compreensão, né? Abrir. E se você remeter isso no Novo Testamento, Jesus entrando em alguns lugares, é muito interessante. Por exemplo, existem casas que Jesus entrou que não entrou no coração do proprietário. E existem corações que permitiu a entrada de Jesus e Jesus nunca foi na casa. Pastor, está na Bíblia isso? Se você observar, por exemplo, o Simão fariseu de Lucas 7, ele abriu a porta da casa, mas não abriu o coração. Ele não lavou os pés, ele não beijou, ainda reclamou de quem fez. Se você observar, por exemplo, o centurião de Mateus 8, ele não precisa da minha casa não, porque o meu coração já está aberto. E você tem gente que não recebeu Jesus nem no coração e nem na casa, os gadarenos. Agora, eu conheci uma família que recebeu Jesus no coração e na casa. Quem, pastor? A irmã Marta, a irmã Maria e o irmão Lázaro. Jesus, tu és bem-vindo aqui e tu és bem-vindo aqui. Pode entrar, pode ficar, que tem mesa preparada para o Senhor. Aí você é crente, inteligente, pentecostal, e eu pergunto, ele está aí e lá? Está aí e lá? Pastor, aqui na igreja eu dou lugar, mas lá na minha casa quem manda sou eu. Pastor, aqui na igreja eu dou lugar, mas lá em casa quem... Não, o Jesus daqui. É o Jesus daqui. E também é o Jesus de lá. E alguém pergunta, quem é este? Você pode fazer essa pergunta, por favor? Quem é este?
Vamos lá mais uma vez? Você percebe que essa é a senha? Se alguém dizer assim, ó, eu quero entrar. Alguém diz, mas você sabe quem é ele? Ah, não, então não dá para entrar, porque só entra quem reconhece ele. De Gênesis a Apocalipse, você sabe que ele está em Gênesis, em Êxodo, você sabe. Agora, eu gosto do João, o apóstolo. Quando pontua o seu evangelho, ele vai dizendo quem ele é. No capítulo 1, ele diz, ele é o verbo encarnado. No 2, ele é a transformação da água em vinho. No 3, ele é o novo nascimento para Nicodemos. No 4, ele é a água da vida para a samaritana. No 5, ele é o trabalhador. No 6, ele é o multiplicador de pães e peixes. No 7, ele faz fluir fontes de água que jorra para a vida eterna. No 8, ele é a luz do mundo. No 9, traz luz aos cegos. No 10, ele é o pastor que dá vida e vida em abundância às suas ovelhas. No 11, ele é a ressurreição de Lázaro. No 13, ele é o servo que lava os pés dos discípulos. Agora, no 14, ele é caminho. E esse Jesus do caminho, é tão lindo isso, porque Jesus nunca foi uma estação. Nunca alguém pode dizer, cheguei. Pronto. Não, é o caminho. Aceite e continua o fluxo. Caminho. Irmão, e Jesus, além de ser caminho, ele andava mesmo no caminho. Pensa num homem que andou. Jesus andou, mas andou tanto que um dia até andou em cima das águas. Ele é Jesus. Por isso que com ele não funciona crente parado. Caminho. Aí alguém diz, que é mais? Ele diz, verdade. E vida. Então ele é o caminho aqui no original, Rodós. Ele é a única rodovia que não causa morte, leva a vida. O nome dele é Jesus. Quem é este? Paulo diz, é um mistério de Deus aos irmãos de Colossos. Quem é este? É um anunciado. É um anunciado nos vaticinos proféticos. Quem é ele? É o encarnado que João disse. Quem é ele? O crucificado no Calvário. Quem é ele? O ressurreto de Atos 1. Quem é ele? O glorificado que voltará e arrebatará a sua igreja. Eu termino aqui a minha oportunidade pontuando aos irmãos. Quem é este Rei da glória? Rei, aquele rei que Mateus escreve aos judeus. Então Mateus vai pontuando a genealogia, começando assim, ó, filho de Davi, vírgula, filho de Abraão. Eu disse, espera lá, o Abraão é antes do Davi. Por que botou filho de Davi? Porque para judeu entender que ele era rei, tinha linhagem real, tinha que botar que ele era filho de Davi. E tão interessante que Deus, Jesus, é imparável. Jesus é o quê? Quando ele quer fazer, não existe homem, não existe governo, não existe sistema, não existe nada que possa interrompê-lo. Então ele é imparável. Agora, um clamor de um cego parou Jesus. Jesus, filho de Davi. Jesus para e diz, alguém me chama, alguém está me chamando. É um cego, cala a boca, cego, cala a boca. Não, alguém me chama. Vocês têm olhos e não sabem quem eu sou. Ele não enxerga e já viu que eu sou rei. Por que ele é rei? Por que ele é rei? E eu encerro agora. Porque ele venceu. Ele
venceu. E você percebeu que crente é um negócio, me permita a expressão, crente é um negócio de doido. Ele viaja mais de 15, 20 horas para ir até um túmulo tirar uma selfie com nada. Lá no céu. E viaja, chega lá, fazer uma selfie. Alguém diz, com o quê? Com nada. Mas por que esse nada? Esse nada aqui é o meu tudo, é a base da minha fé. Por quê? Porque Buda tem túmulo. Confúcio tem túmulo cheio. É lindo demais quando você vê Jesus na cruz. Porque Jesus na cruz está lá com o pecado de todos os homens. Então a cruz está cheia. A cruz está pesada. Isso foi na sexta. Cruz cheia e cruz pesada. Porque no domingo de manhã, sepulcro vazio e eu cheio de esperança, de paz, de vida, de verdade. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Através do ministério de Elias, 1 Reis 17, o filho da viúva de Sarepta ressuscitou. Através do ministério de Eliseu, o filho da sunamita, ressuscitou. Através do ministério de Pedro, Dorcas ressuscitou. Através do ministério de Paulo, Eutico ressuscitou. Através do ministério de Jesus, filho da viúva de Naim, e o Lázaro ressuscitou. Eu fiquei perguntando, através do ministério de quem que Jesus ressuscitou? Todos precisaram de terceiros, mas ele disse assim, eu dou a minha vida, e eu mesmo torno a tomá-la. Como quem diz, eu me entrego à morte, mas ao terceiro dia, eu mesmo ressuscito. Ele é o rei, você pode ficar de pé, ele é o rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças e deixa entrar o rei da... Sabe o que é mais lindo? O que, pastor? Que esse rei está aqui entre nós. Está aí nas redes sociais, dizendo para alguém, eu quero entrar e mudar a tua história. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.